Oh, Daddy, I love this place. What place this? This is the place where everything in my life started, filho. Quem sou eu na fila do rancho? Soldado 15223 Carlos Costa, da 1ª Companhia de Combate Escola, do 1º Batalhão de Engenharia de Combate. Hoje, o soldado Carlos Costa nada mais era do que Carlos Eduardo Costa Ferreira. Sou filho de Antônio Lins Ferreira e de Marlene Maria Costa, que Deus a tenha. Hoje eu sou casado sortemente com Maiara Ferreira. Temos uma filha linda que se chama Maria Flor. Sou cria aqui de Paciência, que é onde eu estou gravando esse vídeo, e hoje em dia sou professor de inglês, com muito orgulho. Tenho uma escola chamada Zero One English, e muitas dessas coisas aconteceram na minha vida, inclusive o inglês, por conta do Exército, e eu estou aqui para contar isso para vocês hoje. Eu sou filho, como eu já disse, do Antônio e da Marlene. Minha mãe era semi-analfabeta, o meu pai ainda terminou o 2º grau, o garizão, chamado de Mosquito ali pelos amigos dele da Conlurb. E assim, tive uma infância, nunca passei necessidade, mas foi difícil como a maioria do pessoal. E na realidade, a minha história com o Exército, ela começou já na minha adolescência, que no meu sonho assim, eu gostava muito da Força Aérea e tudo mais, mas Deus fez algumas coisas na minha vida e acabou me levando para o Exército, que foi a melhor coisa que me aconteceu. Na realidade, o Exército para mim era como é que eu posso dizer? Era a única chance que eu via na minha vida, pois eu não tinha muita perspectiva, não sabia exatamente o que eu queria ser. Então, quando aconteceu de eu me apresentar e acabou de eu ficando em excesso na primeira vez, eu fiquei muito chateado, porque todas as minhas expectativas estavam em relação ao Exército, ao servir o meu país e dali começar a minha vida adulta já aos 18 anos. E acabou de eu ficando em excesso e Deus colocar um cara chamado Alexandre Cabo Moreira, paraquedista, que Deus o tenha, que me ajudou depois a ingressar nas fileiras do Exército e que mudou totalmente a minha vida. Então, tudo isso que eu venho depois desse ano de 2005, foi quando eu ingressei no Exército, tudo isso que aconteceu vem tudo a partir dessa ajuda do Moreira, que fez toda a diferença aí, Alexandre. Serei eternamente grato para você, viu? Beleza. Entrei no Exército. Depois de participar da semana 0, né, que a gente vinha para casa todo dia, meio-dia, eu me lembro que na companhia éramos cerca de uns 100 recrutas, 100 e alguma coisa, só que só podia ficar 84. Então os caras lá, os cabos velhos lá, os sargentos davam uma moída na gente, porque precisavam pedir para ir embora para ficar só 84. Então era essa a forma de avaliação. Então os caras faziam o que podia com a gente, flexão, canguru e tudo mais, até chegar ao número de 84, para daí a gente de fato ingressar como recruta, um soldado de efetivo variável, logo uma semana após. Então foi uma semana bem sugada, foi meio que um choque de realidade assim nessa escola, mas eu sou muito grato pelo que aconteceu. Nessa época eu lembro que onde eu fiz os meus melhores amigos, que é num momento bem difícil que você reconhece quem você pode contar, e entre eles o Gonçalves, o Breno, meu irmãozão o Lucas, né, entre outros aí que eu vou levar para sempre no meu coração. E lá eu lembro também de alguns sargentos, no qual que me ajudaram muito na época. Da minha formação me lembro que tinha o Romero, tinha o Igor, tinha o Sargento Lúcio, capitão, era o tenente Laureano na época, que sugavam demais a gente, mas que também eu sou muito grato por tudo que aconteceu lá. E tem um especial, quando acabou meu período básico, eu fui para a companhia chamada CEP, Companhia de Engenharia de Pontes, e lá foi quando realmente eu comecei a ir para a 3ª seção do batalhão, porque antes de eu entrar para o Exército eu tinha na cabeça que eu tinha que fazer algum curso. Minha mãe me falava muito isso, e apesar dela não ter estudo, ela era muito sábia,
E ela falava, Eduardo, faz o curso de alguma coisa, então eu fiz um curso de informática e fiz um curso de cartazista, um curso de cartazista para aprender a fazer letras. Então, por isso que eu falo, rapaziada, o estudo é sempre importante. Você nunca sabe quando aquele conhecimento será válido ou será importante para você. Então, se tem alguma oportunidade para estudar, até alguma coisa que você nem sabe o porquê, faça, porque conhecimento nunca é demais. Então, um curso de cartazista foi o que fez toda a diferença para mim no meu período de soldado recruta no Exército. E chegando lá, trabalhei com o Evandro, que é um cara que eu vou levar aí para sempre na minha vida, Cabo Velho. E Sargento Ferreira também, que foi um cara que me ajudou muito nesse meu período, porque quando eu tinha que perguntar alguma coisa para o mais antigo, para um graduado, era sempre ele que, não, Carlos, vai dar tudo certo, eu te ajudo. Então, Sargento Ferreira, obrigado, viu? Você e Evandro foram muito importantes para mim durante meu período básico ali. E também depois, Sargento Ferreira saiu e Evandro ficou comigo até meus 8 anos aí, meu parceiro, lá no batalhão. Saí a cabo também, logo após, e ficou eu e Evandro lá de Cabo Velho. Aí ele tem que lembrar também de Douglas, Crispim, Dias, Elemar, meus parceiros lá da S3. 6 salgadinhos, cara, 6 salgadinhos. A atitude dele fez com que eu percebesse que aquele cara ia ser o melhor amigo da minha vida, que eu poderia contar com ele, e ele sabe que ele pode contar comigo. 6 salgadinhos representou isso tudo. Para pessoas diferentes, de bairros diferentes, de educação e costumes diferentes que o Exército traz. Ele conecta pessoas com dinheiro, sem dinheiro, educado e mal educado, bom caráter e mau caráter, acaba tendo tudo lá. Cara, e lá você também faz verdadeiros e grandes amigos. E eu preciso falar de um exatamente, do Breno, que foi quando esse cara realmente virou meu irmão. Hoje ele é padrinho da minha filha. Os filhos dele me chamam de tio Carlos e tudo mais, e eu amo a família dele. A mãe dele foi muito útil na minha vida por conta de algumas coisas que aconteceram, e ela foi uma que mais me incentivou quando eu precisei, por exemplo, quando eu pensei em estudar fora do país. Antes disso, de começar a estudar, a mãe dele sempre falava, Carlos, você está estudando, meu filho? Toda vez que eu chegava na casa dela, ela falava, pô, Carlos, você está tão magrinho, toda vez era a mesma coisa. Então, muitas coisas que aconteceram na minha vida, até para voltar e começar de fato a estudar, eu devo a tia Gleides, a mãe do Breno, pelas horas que ela gastava comigo no telefone. Ela não desistiu de mim, cara. Ela realmente me incentivou muito a estudar, e uma das vezes que eu comecei a estudar foi por causa dela, que eu fiz uma promessa dizendo assim, tia, um dia eu vou estudar, vou dar muito orgulho para a senhora, porque eram horas eu de serviço, ligava para ela, e ela conversando. Nessa época eu tinha perdido minha mãe. Então, assim, são pessoas que eu vou levar para sempre minha gratidão. A Tássia também, que comecei a estudar inglês, a Tássia me indicou o curso que eu estudava, é a irmã do Breno. Então, assim, voltando a ele e ao lance da amizade, eu preciso falar para vocês um fato. A gente estava de serviço, e nesse serviço eu tava com muita fome, cara. Era umas 2, 3 horas da madrugada. Eu acho que eu tava chegando da hora de meia-noite às 2, e rolou uma festa na casa do comandante. E eu tava muito cansado. Peguei meu fuzil, sentei no pronta-resposta, recrutão ainda. E o Breno sentou do meu lado e falou assim, Carlos, botou a mão embaixo do meu braço, abre a mão aí. Aí, o que tu quer, cara? Abre a mão aí. Eu fui abrir a mão e ele me deu 6 salgadinhos. Caraca, cara, 6 salgadinhos. Eu falei, que isso, cara? 6 salgadinhos, onde é que tu arrumou? Ele, pô, teve uma festa na casa do comandante. Eu peguei 12 aqui pra nós aqui, eu segurei 6 e guardei 6 pra tu. Eu falei, que é isso, cara? Dei um abraço nele, e a partir daquele momento eu vi que é um cara que eu posso contar pra tudo. E a partir daí a gente, na nossa vida paisana, depois que ele saiu do Exército depois de 1 ano, eu ainda fiquei mais 7. É um cara que o Exército me deu, que eu sou grato. Se nada mais o Exército tivesse me dado, além da minha profissão e conhecimento, a amizade dele já teria valido a pena. 6 salgadinhos representou isso tudo. E antes de eu falar da minha ida para os Estados Unidos, quero falar do sub Alessandro, do curso Bisu Máximo aí, que me botou um apelido de Palmitão, que até hoje aí a galera me chama desse apelido, mas tem bom orgulho. Hoje não sou mais o Palmitão, que eu já engordei, já tô barrigudo, mas naquela época eu era um caniço, era como uma árvore de palmito mesmo. Um abraço aí, sub.
A partir de agora eu vou falar de um momento que foi essencial, que foi in English we would say uma milestone, que era uma pedra de marcar milha, que é um momento que marca algo na nossa vida, ou a seminal moment, que é um momento que muda a sua vida para sempre, que foi a minha jornada para ir para o Haiti. Um dos motivos de eu começar a estudar inglês foi para ir para o Haiti. Porém, minha ida no Haiti foi frustrada, embora eu achava que eu tinha toda a capacidade de ir. Um dos motivos de eu estudar inglês foi ir para o Haiti. Porém, eu estava super confiante de ir, porque eu era um bom militar, eu não tinha punições, minha avaliação era excelente. Então, a não ida para o Haiti, o que me deixou muito frustrado, eu me lembro até quem me contou, o soldado, infelizmente esqueci o nome dele agora, ele falou pra mim, pô, cabo, tu vai pro Haiti? Eu falei, cara, eu acho que vou. Ele falou, pô, cara, então, teu nome foi tirado da lista. Eu falei, sério? Não, beleza. Aí saí dali, mas eu sei a frustração que eu tive. Porém, eu quero te falar uma coisa. Assim como todas as minhas filhas estavam apostadas para servir, a minha primeira vez em um avião, lembra que eu falei que de uma infância difícil? A minha primeira vez em um avião, minha primeira vez em outro país seria essa missão do Haiti, então eu queria muito ir, ainda mais uma missão pelo meu país. E daí eu tive uma negativa, no qual me deixou muito frustrado, pois avaliando os militares que estavam indo, eu sabia que eu tinha total condição de ir para lá. E acabou que eu não fui, cara, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque às vezes a gente acha que quando a gente quer muito uma coisa a gente não consegue, a gente fica chateado, a gente não entende o plano de Deus. E agora eu vou te falar o que aconteceu. Por conta da minha não ida ao Haiti, ou para o Haiti, eu botei no meu coração que a primeira vez que eu fosse para fora do país seria para estudar inglês. Então eu tenho certeza que se eu tivesse ido para o Haiti, se Deus tivesse permitido a minha ida ao Haiti naquela missão externa, eu ficaria acomodado e não estudaria o tanto que eu estudei para ir para os Estados Unidos para estudar. Então eu queria deixar mais uma mensagem para vocês. Nem sempre o não que a gente recebe da parte de Deus ou de alguém é para o teu mal. Às vezes esse não é para deixar caminho e abrir portas e te dar forças para algo muito melhor que você vai ter na vida, só que a gente, enquanto um ser humano, nós não temos essa visão que Deus tem. Então eu sou muito grato a Deus por não ter permitido que eu fosse ao Haiti no ano de 2010 e que fez toda a diferença para 3 anos depois, 3 anos depois, eu pudesse ir na minha jornada para os Estados Unidos. Então eu posso entrar com um pouco mais de detalhe, mas o que eu queria deixar para vocês é o seguinte: embora eu tenha ficado muito frustrado, muito triste por não ter ido por Haiti naquele momento, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque aquela frustração fez toda a diferença, me deu forças para que eu pudesse estudar inglês e me tornar o professor que eu sou hoje. Falando de como foi a minha ida para os Estados Unidos, eu dei baixa em 2013, mas eu tenho que voltar uns mesezinhos antes, porque nos últimos meses, quando eu não estava no quartel, eu trabalhava como ajudante de pedreiro para ganhar R$50 a diária. E na parte da noite eu trabalhava de garçom. Eu precisava de uma segunda fonte de renda. Meu salário de cabo só dava para pagar minhas contas. Eu não conseguia ter um dinheiro para separar para pagar um intercâmbio, uma passagem, aluguel nos Estados Unidos. E nesse período, cara, eu preciso falar de uma pessoa muito especial, na realidade 2, que foram o Cris, meu irmãozão Cristiano Tavares, e o pai dele, que fizeram para mim, o seu Jones, que foram para mim assim anjos na minha vida, entre algumas outras pessoas, porque eles me deram a oportunidade de trabalhar com eles como servente dos dois. Então, uma coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte: vocês querem muito algo? Por mais que os meios que você tem hoje não te ajude ou não seja capaz de fazer com que você chegue e conquiste o que vocês queriam, tente achar outros meios, cara. Sempre há outras formas, como a que eu achei. O meu salário do exército era minhas contas, virei ajudante de pedreiro com maior orgulho, e a partir de ajudante de pedreiro, de garçom em festas e em eventos, eu consegui pagar o meu curso nos Estados Unidos. Então, nada na nossa vida é fácil. Se você quiser algo, você tem que realmente procurar, e nem sempre os meios que nós temos naquele momento é suficiente. Caça outros, mas nunca desista. Então, Cris, falecido seu Jones, tá aqui, ó, no meu coração, que eu nunca vou esquecer. Um abraço para vocês, viu? Saindo do exército, eu
fui estudar em Sarasota. Para quem não conhece Sarasota, como eles falam lá, é uma cidadezinha da Flórida, não é turística. Então, Flórida, para quem não sabe onde fica, Orlando, Miami. Sarasota é uma cidade com poucos brasileiros, se falando de Flórida. Eu não tinha nenhum amigo brasileiro lá. Mas a minha ida para Sarasota, como tu chegou em Sarasota? Foi através de uma mulher chamada Linda Thorson, o sobrenome dela. É uma fonoaudióloga americana que nós nos conhecemos na internet, num site de aprendizado de idiomas. Ela queria aprender português, eu queria aprender inglês, o site nos linkou, nos tornamos grandes amigos e eu falei com ela sobre a minha vontade de ir para os Estados Unidos. E ela falou que tinha uma escola, CTI, o Sarasota County Technical Institute, que era onde eu estudei lá nos Estados Unidos e depois voltei, tive a graça de voltar mais 6 vezes, então fui 7 vezes para os Estados Unidos. E esse agradecimento aqui é para a Linda, porque ela fez toda a diferença na minha vida. Ela me deu uma oportunidade com um cara de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e estudar nos Estados Unidos, sendo militar e servente de pedreiro. Essa mulher abriu as portas para mim, me encontrou quando eu cheguei lá, me levou na escola, onde eu fiz o meu teste e passei para um nível, a partir do 5º nível que tinha. Então, Linda, hoje eu sou professor muito por sua conta, viu? Muito pela sua ajuda, por ter me dado essa oportunidade simplesmente de tentar alguma coisa fora do país. Então, o Zero One aqui é muito por causa de você, viu? Muito obrigado, cara. Serei eternamente grato, não só eu, mas toda a minha família. Agora eu vou mostrar para vocês o meu curso, o Zero One, aqui no Prédio Rosal. O resultado de todo aquele esforço de obras, exército, estudo, decepções em relação à não ida para os para o Haiti, né? Então, que me deu força para ir para os Estados Unidos. Então, irei mostrá-los a minha sala, onde eu dou minhas aulas, onde eu sou muito feliz, não só eu, mas também meus alunos. Então, pessoal, essa aqui é a minha família, minha esposa, minha nega linda, Maiara Ferreira. Tá com a flower aqui que a Aposta Maria que te deu, né? E essa aqui é minha filha, this is my beautiful daughter, Mary Flower. My nickname is Mayara. Her nickname is Mayara. Tell them the meaning of nickname because they don't know what's the meaning of nickname. Apelido. So, o apelido dela é Mayara, é o nome da mãe dela. Yeah, she loves her mom. You love your mom, right? I got you. Do you wanna be like her when you grow up? Or no? I wanna be a vet. You wanna be what? A vet. You wanna be fat? Veterinário. Oh, you wanna be a vet? Oh, I got you. I thought you said fat. You wanna be fat too? No, right? Você magra igual minha mãe. You're gonna be skinny like her. So, eu perguntei se ela gosta da mãe, se ela quer ser igual a mãe quando eu crescer. Ela falou, eu quero ser uma vet. Só que eu entendi fat de gordo. Aí ela, não, eu falei vet de veterinária. Aí eu falei, você quer ser gordinha também? Ela, não, eu quero ser magra igual minha mãe. Nada contra os gordinhos, né, filho? Então, pessoal, Não vai ser gorda, não. o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, coisas que o inglês me trouxe. Esse aqui é o meu curso e hoje eu sou muito feliz e realizado em ser o responsável pela criação do Zero One com o professor Pedro, que hoje também é professor aqui do curso. O Zero One tem como uma meta, uma visão, transformar o ensino do idioma mais fácil do que foi para mim. Eu tenho na minha cabeça fazer com que meus alunos aprendam de uma forma mais rápida e de uma maneira muito menos complicada do que foi para mim, ter que trabalhar em obra, no exército, ir para um outro país. Eu trago, de uma certa forma, uma convivência com gringos, levando meus alunos para o Pão de Açúcar, para ponto turístico, fazendo chamadas de vídeo com meus amigos americanos para que eles tenham contato com os nativos, mesmo que eles não precisem ir para outro país.
e que não seja tão difícil quanto foi para mim de novo. Então, minha missão como professor é tornar o ensino do idioma agradável, interessante e fácil para os meus alunos, entendeu? E para fazer tudo isso, gerenciar o curso, meus alunos aqui, meus alunos particulares, eu tenho sempre o apoio da Mayara, que é uma excelente profissional também de educação física, né? Dá pra ver pelo shape da letra inteira aí. Só não conseguiu ainda me botar fit, porque na realidade ficou por mim, eu não gosto, cara. Eu tento, mas eu não consigo. Mas ela é uma excelente profissional e eu tenho um orgulho dela. Assim como da minha filha, que aos pouquinhos, sem pressão, tento fazê-la ficar íntima do inglês, sem pressão, entendeu? Toda vez que ela tá meio virada pro outro lado, que ela fala que o inglês é chato, que ela não quer, eu sempre respeito, porque eu quero que ela ponha na cabeça que o inglês é algo divertido. Inglês é algo interessante para a vida dela. Então, eu sempre boto o inglês para ela como se fosse uma forma de diversão e não uma forma de obrigação, nada disso. Então, a gente fala um pouquinho, brinca, quando eu vejo que ela perde a paciência, eu paro, e dessa maneira ela vai evoluindo step by step e de uma forma natural, entendeu? Ela já fala, só a única coisa que ela gosta mais do que falar inglês é comer, né, filha? You like eating a lot, não? Yes or no? I like mortadela. You like eating? Eu gosto de comer mortadela. Então é isso aí, gente. Isso aqui é um pouco da minha família, é um pouco do Zero One, do meu histórico. Eu sou muito feliz pelo que o Exército me deu de experiência de vida, de força, coragem para ir em outro país sem conhecer ninguém e chegar naquele país, ter passado necessidades financeiras lá por um certo período de tempo. Chegou um período nos Estados Unidos que eu passei por uma dificuldade financeira que meu dinheiro acabou. Lá eu já estava indo por uns 4, 5 meses, vai lá, you can go there. Passando por uns 4, 5 meses e acabou o trabalho, acabou meu dinheiro e eu, durante 2 semanas eu sobrevivi com o McDonald's, era uma promoção que tinha no McDonald's lá, que eram 2 hambúrgueres por R$1,99 e esses hambúrgueres, o que eu fazia? Eu tentava ir para o McDonald's, tinha na esquina da minha casa, o mais tarde possível, porque também tinha acabado o trabalho e foi um período das minhas férias na escola. Então, acabou o trabalho, eu não tinha dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu ia pro McDonald's tipo meia-noite, tentava ficar lá até eu encher, ficar com bastante sono, comia um hambúrguerzinho que tinha, deixava o outro pro almoço e enchia a barriga de refrigerante. Enchia o copo o refill e ia para casa, porque aquele outro hambúrguer eu tentava comer na hora do almoço. E quando eu acordava cedo, tipo 8, 7 horas da manhã, eu tentava dormir mais para não me dar fome até a hora do almoço, porque eu só ia ter aquele outro hambúrguer para comer. Então, foi uma experiência que eu passei nos Estados Unidos, porque lá enquanto eu trabalhava eu ganhava e gastava. Via tudo muito barato, um Ray-Ban, um óculos, um relógio da moda, tudo barato, né, em dólares. Então, ganhava em dólar, gastava em dólar. Então, isso me deu uma outra educação financeira, que é o que eu faço hoje. Eu não gasto tudo, porque eu sei que não é só eu, agora tem minha esposa e minha filha. Então, isso os Estados Unidos também me deu de vida, que é uma educação financeira, como gerenciar minha vida e nunca mais passar fome como eu passei lá. Foi importante para mim também. Existem 2 coisas muito fortes que me conectam ao batalhão, que é a gratidão e orgulho. Gratidão por ter sido testado e levado até o limite, e isso me ajudou depois na minha vida paisana, tendo em vista eu ter passado por alguns problemas e eu ter pensado, cara, já passei por coisa pior, então eu consigo superar isso, e superei psicologicamente. Para mim foi muito importante os ensinamentos. Orgulho de ter dado orgulho aos meus pais, aí a minha família, minhas tias, meus tios, meus primos, que para mim foi muito importante. Eu queria agradecer aqui a minha esposa Mayara e minha filha Maria Flor, que hoje dividem a vida comigo, a minha irmã Bruna, meu pai, que é a minha maior referência como sujeito homem. Eu queria também dedicar esse vídeo à minha saudosa mãe, que fez tudo por mim enquanto estava viva, que sempre me preparou para a vida, sempre falando que você não vai me ter para sempre. Então fazia com que eu me virasse, pegasse ônibus molecão sozinho. E depois, na vida adulta, acabei pegando um avião sozinho, sem ter casa e sem escola. E graças aos ensinamentos de minha mãe, então, minha mãe Marlene, eu quero dedicar esse vídeo à senhora, viu? Muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer aos pares, subordinados e oficiais
e que eu tive superiores no batalhão, por todos os ensinamentos. Eu quero também deixar aqui uma saudação para a primeira companhia de combate escola, que é onde eu me formei soldado, a companhia de engenharia de ponte, onde eu engajei, a segunda companhia, que é onde eu fui promovido a cabo e fui transferido, a companhia de comando e apoio, que é onde eu estava na CCAP, na terceira seção, sala de meios, que é onde eu fiz grandes amigos, um deles é o saudoso Douglas, Crispim, Evandro, Dias e Elemar, que eu não posso esquecer desses caras que foram meus grandes amigos aqui no Exército, junto com Breno, Lucas e outros mais, Jonathan. Eu quero deixar minha gratidão ao Exército Brasileiro por tudo que fez por mim. Quero deixar minha gratidão por ter me forjado, me direcionado, me guiado e ter me mostrado como era importante você ter boas conexões, saber exatamente as pessoas que você ia lidar e algumas que você devia se afastar. Então, ao Exército Brasileiro, ao Batalhão Escola de Engenharia, eu deixo o meu muito obrigado por todos os ensinamentos e ter me tornado o que eu sou hoje. Ao Exército, toda a minha gratidão. Muito obrigado.